solicitar. Depois, nós passamos para o relator vai explicar, né, o voto dele e tudo mais. Depois a gente passa para esclarecimento dos membros da JAR e depois nós passamos para a deliberação. O seu local de fala, né, seu momento de fala é só no início. Você não interage, tá? No momento da votação e tudo mais. Tá, ok. E já adiantando, viu, Luiz? Se o voto for em desfavor, né, do seu recurso administrativo, você pode ainda ingressar em segunda instância, porque a JAR é primeira instância, você pode ingressar em segunda instância direcionado ao secretário da Ciclimas, 20 dias após a publicação no Diário Oficial ou recebimento do e-mail com a súmula e tudo mais, né? Então, caso seja desfavorável, você ainda tem um recurso em segunda instância. Tá, ok. Ok? Se tiver alguma dúvida também em relação ao procedimento no final, você pode me perguntar. Tá, ok. Vanessa, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você é recorrente ou é procuradora? Bom dia. Eu estou aqui referente a... Eu estava te ouvindo, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Benedito. Desculpa o atraso. Ah, não, tranquilo. Vanessa, agora você consegue falar? Só para a gente testar seu áudio. Bom dia, Tereza, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu vou tirar meu microfone que nós estamos com o cara furando a parede aqui. Tudo bem, Tereza. Pessoal, tem uma interessada, a Vanessa, tentando resolver o problema dela de microfone, de entrada. Então, eu vou pedir só um tempinho para vocês, para ver se ela consegue resolver essa questão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, desculpa o atraso. Tranquilo, Alexandre.
Vanessa, eu vi que você já ingressou. Só uma pergunta, você pode responder pelo chat? Oi. Oi, agora estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Vanessa, bom dia. Você é recorrente ou é procuradora de um processo? Eu estou representando a empresa que está no processo, porém quem vai comandar é a Global. Eu estou só como ouvinte aqui para acompanhar como está o processo. Ah, tá bem. Posso pedir uma gentileza, Vanessa, colocar Sim. no chat qual é o processo que você está acompanhando? Sim, coloco sim. Muito obrigada. E, Vanessa, quando quem for fazer manifestação oral vai entrar ainda na reunião? Sim, eu vou só cobrar aqui só um minutinho. Tá bem. Mas se você puder colocar no chat também a pessoa que vai fazer manifestação oral, por favor, porque aí vai ser o segundo processo a ser analisado hoje por ordem de chegada. Oi, pessoal, então nós podemos dar início à reunião da Junta Administrativa de Recursos. Hoje é dia 13/4, temos 5 processos para ser analisados como de praxe. Temos 2 interessados externos, né, 2 recorrentes aqui presentes. Um é o doutor Luiz, que vai fazer manifestação oral, o outro é a Vanessa, que está acompanhando o processo. Então, desde já, a gente dá início à manifestação oral do processo cujo recorrente é LDA, Tecnologia, Engenharia e Construções Limitadas, em face do auto de aplicação de penalidade de multa 75/2025. Então, doutor Luiz, o senhor tem a palavra e fique à vontade para proceder a sua manifestação oral. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser bastante breve, eu também fui pego um pouco de surpresa hoje, mas acho que o grande problema que a gente tem ali, um problema formal do auto de infração, é uma mistura de legislações. Eu entendo que em algum momento ele fundamenta com base no decreto federal, mas ele aplica uma legalidade prevista numa lei municipal. Então, acho que há uma incoerência entre as legislações aplicadas no auto. Mas o problema mais forte que a gente tem ali, que já é um problema até conhecido pela Prefeitura de Campinas, é que as áreas ali dos prédios, elas são áreas invadidas pelo movimento do sem terra. A empresa está despojada da posse do imóvel já faz um bom tempo, ela não consegue empreender na área, porque na época, há muito tempo atrás, foi aprovado um complexo que compreendia toda a área ali para fazer empreendimento vertical, mas esses prédios foram invadidos pelo sem terra e até hoje a empresa não consegue empreender mais ali. Então, o imóvel está ocupado pelo movimento sem terra e todas essas queimadas, jogada de lixo, limpezas que a prefeitura faz do imóvel são por conta dessa invasão. A prefeitura já tem ciência da invasão. A gente já conseguiu resultado positivo numa reintegração de posse, mas infelizmente a gente não conseguiu tirar o pessoal de lá. Eu acho que essa característica de perda da posse pelo particular gera uma inviabilidade de aplicação de multa para o particular também.
Acho que esse é o ponto principal. Acho que é só isso. Obrigada, doutor Luiz. Nada. Nós vamos passar, então, a relatoria do processo, que, no caso, é o Alexandre Arioli. Então, Alexandre, você tem a palavra para sua relatoria. Bom dia. Bom dia. O parecer opinativo foi elaborado em atendimento aos artigos 178 e 182 do Decreto Municipal 18.705/2015. O objetivo é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 75 de 25. Um minuto. Alexandre, se você quiser fazer uso da tela também para aparecer, fica à vontade, viu? Desculpe. Sequência dos principais eventos. Em 7 de 7 de 2025, foi constatado pela Defesa Civil de Campinas queimada em uma área particular de vegetação rasteira de aproximadamente 18 mil metros quadrados. Em 7 do 8, foi realizada a diligência por parte da CFA, na qual se confirmou o incêndio e verificou elementos de conduta omissiva do proprietário. Em 25 do 8, foi lavrado o auto de infração, número 75 de 2025, com publicação diária oficial do município em 26 de 8 de 2025, e recebimento da correspondência de aviso de recebimento em 28 de 8 de 2025. Em 23 do 9, a autuada interpôs recurso administrativo. Em 24 de 2 de 2026, o protocolo foi encaminhado para esse relator para manifestação a respeito do caso. O auto de infração número 75 de 2025. Descrição da infração. Propiciar a ocorrência de queimada de vegetação na rua Itaboraí, sem número, Jardim Itaiú, Campinas, código cartográfico 3442.22.13.0001. Enquadramento ao artigo 61 do Decreto Federal número 6514 de 2008 e as alegações da defesa são da fundamentação do auto e da necessidade de laudo. O auto de infração se baseia no artigo 61 do Decreto Federal 6514 de 2008. Todavia, observa-se que a penalidade interposta foi arbitrada em 10.801,35 FIC, valor que decorre de parâmetros estabelecidos na legislação municipal, lei complementar número 326 de 2021, e não no decreto federal. A recorrente alega haver confusão entre a norma que fundamenta o auto de infração e a sanção aplicada, visto que a fundamentação se dá por decreto federal e a sanção é calculada por norma municipal, violando os princípios da tipicidade, da legalidade estrita e da segurança jurídica. Alega também que a partir do momento em que um município edita legislação própria, as normas do decreto não são aplicáveis, especialmente pela autonomia dos bens. A autuada alega ainda que o princípio da separação das competências administrativas impede a sobreposição de penalidades sobre o mesmo fato e a manutenção da aplicabilidade de ambas as leis simultaneamente poderia gerar dupla penalização. A recorrente argumenta que não foi juntado laudo técnico que demonstre a ocorrência de poluição em níveis lesivos ou que ateste dano ambiental relevante e que sem prova técnica não se pode presumir dano ambiental ou imposição de sanções severas. Da responsabilidade. A autuada alega impossibilidade de imputação da responsabilidade objetiva e limitada por fatos que não decorrem de sua conduta direta, visto que o imóvel em questão é alvo constante de invasões por terceiros, o que compromete a segurança e a efetiva utilização do imóvel. A autuada argumenta haver ocupações em áreas vizinhas e que essas pessoas adentram a propriedade, causam pequenos focos de incêndio e fazem descarte irregular de lixo que não pode manter a vigilância permanente e absoluta sobre a extensa área territorial do imóvel. A recorrente apresenta boletins de ocorrência referentes a invasões,
com foco de incêndio ocorrido em 2021 e 2022. E um boletim de ocorrência registrado no dia 10 de 7 de 2025, referente à ocorrência de incêndio ocorrido em 8 de 7 de 2025, a fim de demonstrar boa-fé e diligência na conservação e manutenção da área. E alega que a omissão do poder público em coibir tais evasões não pode ser revertida em penalização contra si. Por fim, a recorrente argumenta que não há respaldo fático e jurídico para que se atribua a si a responsabilidade por fatos imprevisíveis e que, portanto, o auto deveria ser declarado nulo ou arquivado em respeito aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. A autuada apresenta a fotografia do imóvel a fim de demonstrar que a área atingida pela queimada é composta apenas por vegetação rasteira e mato baixo, e, portanto, não haveria indícios de prejuízo à fauna ou flora local, tratando-se de local descampado, sem biodiversidade significativa e caracterizado por intenso trânsito humano e ausência de ecossistemas sensíveis. A partir da argumentação, a recorrente passa a questionar a dosimetria da sanção, visto não haver evidências de que a queimada tenha afetado espécies nativas, árvores de grande porte ou habitat de fauna silvestre. Assim, a penalidade aplicada não guarda qualquer proporcionalidade com a gravidade do fato, configurado excesso... Com a gravidade do fato, configurando excesso sancionatório e afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade consagrados pelo ordenamento jurídico, sem demonstração de dano ambiental efetivo e relevante. A imposição de multa de elevado valor se mostra injusta, desmedida e carecedora de fundamento legal idôneo. Por tais razões, impõe-se a revisão do auto de infração, reconhecendo-se a inexistência de prejuízo concreto ao meio ambiente e, consequentemente, a nulidade da penalidade imposta do pedido. Portanto, requer-se que, com a máxima vênia, o reconhecimento da nulidade do auto de infração 75 de 2025 e consequente arquivamento do processo administrativo, subsidiariamente, caso assim não entenda essa junta, que seja aplicada a penalidade mínima cabível, preferencialmente na forma de advertência, em respeito ao ordenamento jurídico, às garantias constitucionais administrativas. Considerações do relator. A recorrente alega haver confusão entre a norma que fundamenta o auto de infração e a sanção aplicada, visto que a aplicação se dá por decreto federal e a dosimetria da penalidade se dá por legislação municipal. Entretanto, não há divergência entre a norma federal e a municipal, tanto que o cálculo da sanção se baseia no valor mínimo estipulado pelo artigo 61 do Decreto Federal 6514/2008, conforme o valor inicial apresentado no documento que traz a justificativa do auto de infração número 75 de 2025. Quanto ao princípio da separação das competências administrativas e a possibilidade de dupla penalização, a Lei Complementar 140 de 2011 prevê que a competência comum à autuação dos entes é conjunta, sem exercício de uma venha excluir a do outro. A recorrente também alega não haver laudo técnico que demonstre a ocorrência de poluição em níveis lesivos ou que ateste dano ambiental relevante. Porém, o processo em questão traz tanto relatório de ocorrência da Defesa Civil quanto relatório de vistoria da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que demonstram claramente a ocorrência de queimada e sua extensão, atendendo plenamente o parágrafo único do Decreto Federal número 6514/2008. Quanto à responsabilidade objetiva, a autuada tem o dever de fazer a manutenção de sua área, porém, durante a vistoria realizada pela CFA, constatou-se maus condições de conservação do imóvel, consertamento deficiente, que não inibe a invasão por terceiros, inexistência de aceiros para controle da propagação de incêndio e presença de lixo e mato alto. Sendo assim, fica caracterizada a responsabilidade por omissão por parte da autuada. Quanto à proporcionalidade, essa está demonstrada no documento que justifica a sanção aplicada e a gravidade da infração não se dá pelo tipo de vegetação atingido, mas sim pela poluição potencial causada pela queimada em si, bem como agravantes discriminados no documento citado.
Sendo assim, indica o indeferimento do recurso à manutenção do auto de infração em posição de penalidade de multa número 75/2025. Obrigada, Alexandre, pela sua relatoria. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, passamos à votação. Rodrigo, como vota? Voto com o relator, Andréia. Lívia, como vota? Voto com o relator também, Andréia. Infelizmente, não é não. Fernando, Olá, como Mônica. vota? Olá, voto com o relator. Obrigada, Fernando. Então, por unanimidade, o processo foi julgado pelo indeferimento. Aí, doutor Luiz, conforme a gente orientou no início da reunião, só tem 20 dias para ingressar com recurso, segunda instância, a partir da publicação no Diário Oficial ou e-mail, né, o prazo que for mais favorável para o recorrente. A gente agradece a presença, viu, doutor Luiz? Muito obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, o segundo inscrito aqui pelo chat é Gabriele Muniz de Souza. Ela tem interesse em fazer manifestação oral no processo final 2920 de Santana da Mata, Empreendimentos Imobiliários Limitada. Então, Gabriele, se quiser testar o seu microfone, o seu vídeo, antes de iniciar a sua manifestação oral, são 15 minutos, é possível prorrogar por mais 15 minutos, depois, não sei se você chegou a tempo de ver a dinâmica do processo anterior, depois nós passamos a palavra para o relator, depois eventualmente manifestação dos membros da JAR e depois passa-se a votação. Então, Gabriele, fique à vontade aí para ligar seu vídeo, ligar seu microfone e proceder à manifestação oral. Certo, obrigada, Andréia. Primeiramente, gostaria de agradecer por me concederem esse tempo, né? Bom dia a todos, Rodrigo, Lívia, Fernando, nosso relator. Enfim, trata-se de auto de infração, né? Lavrado sob a alegação de impedimento de regeneração de APP do Rio Atibaia. Eu sou procuradora da Santana da Mata, né? Que é empreendedora, da qual alega-se o impedimento da regeneração da área de preservação permanente do Rio Atibaia constante lá no imóvel rural. Acontece que, conforme atestado no próprio relatório de vistoria, se não me engano, de 3 de abril de 2025, não houve supressão de vegetação arbórea na área, isso o próprio relatório de vistoria constatou. Ou seja, a gente não está diante de um caso de degradação ativa ou dano ambiental efetivo, mas sim de uma utilização pontual da área sem impacto irreversível significativo, né? Por quê? Aí, nesse sentido que eu trago um pouco do contexto histórico, que é importante relatar do que aconteceu nesse caso, né? A área ela foi utilizada pontualmente por um funcionário residente do imóvel, que é uma pessoa de origem humilde, sem qualquer instrução técnica ou jurídica acerca das normas ambientais, impossibilidade de intervenção naquela APP. As pequenas plantações identificadas lá na área foram utilizadas para a subsistência dele, ela tinha essa finalidade exclusiva e o funcionário ele não sabia da impossibilidade da utilização da área. Foram pequenas plantações em partes pontuais da APP, né, utilizadas para a subsistência desse funcionário, e assim que notificado, já a empreendedora, tanto o funcionário, tomou as providências cabíveis e agora se dispõe para compensação que entenderem necessária, né, assim como para reflorestar, e tanto o laudo constatou que não houve supressão de vegetação arbórea, né. Então, é um ponto importante se destacar que não houve dolo, muito menos intenção de impedir a regeneração natural da área, né. Não pode prescindir
da análise da conduta concreta. A empreendedora, ela, de forma absolutamente colaborativa, ela reconhece a necessidade da adequação da área e se compromete a promover o reflorestamento com espécies nativas, conforme diretrizes a serem determinadas por essa secretaria. E por isso a gente pede a anulação da multa, né, e a determinação dessa compensação, considerando todo o contexto histórico, a ausência de dolo, né, e o próprio relatório. É isso, eu agradeço por esse tempo. Obrigada, Gabriele. Só uma pergunta. Você é advogada? Sim, eu sou procuradora da Santana da Mata. A gente encaminhou a procuração anteriormente. Posso pedir só uma gentileza para fins de Claro. anotar na ata da reunião? A senhora colocar o número da OAB da senhora no chat? Claro, claro. Só para a gente deixar bem organizadinho aí a deliberação da junta. Muito obrigada, viu, doutora? Agradeço eu. Bom, feita a manifestação oral pela procuradora da recorrente, já passamos então para a relatoria do processo. O objeto desse parecer é a análise do recurso administrativo apresentado para a auto de infração número 74 de 2025, interposto pela autuada Santana da Mata Empreendimentos Imobiliários Limitada. A sequência dos principais eventos que constam nos autos do protocolo em questão. Em 30 de janeiro de 2025 foi identificado potencial infração ambiental em imóvel rural situado na área de proteção ambiental de Campinas, caracterizado pela aparente supressão de vegetação de provável porte herbáceo arbustivo em área de preservação permanente do rio Atibaia. Em 31 de janeiro de 2025, o protocolo foi encaminhado à fiscalização para apuração de potencial irregularidade. Em 3 de abril de 2025, foi elaborado o relatório de vistoria, indicando que a intervenção na área de preservação permanente tem sido usada para cultivo de subsistência e não se encontrou sinais de supressão de vegetação arbórea. Em 22 de agosto de 2025, foi elaborado auto de infração de imposição de penalidade de multa, número 74 de 2025. Em 26 de 8, o auto de infração foi publicado no Diário Oficial do município. Em 16 de setembro, autuada o protocolo recurso administrativo através do protocolo CPMC 2025-0013723-62. Em 7 de janeiro de 2026, o protocolo foi encaminhado a esse relator para uma manifestação. Análise do recurso. Auto de infração. A descrição da infração: impedir a regeneração natural de 1.000 metros quadrados da área de preservação permanente do rio Atibaia em imóvel situado na gleba A2, remanescente da Fazenda Santana da Lapa, a estrada Isabel Fragoso Ferrão, matriculada sob o número 14.867 do 4º registro de imóvel de Campinas. Enquadramento. Artigos 3, parágrafo 2 e 16 da Lei Municipal 10.850 de 2001 e artigo 48 do Decreto Federal 6514 de 2008. Alegações da defesa. A recorrente alega que o funcionário residente no imóvel é pessoa de origem simples, sem instrução técnica ou jurídica quanto às normas ambientais vigentes e que as plantações identificadas no local possuem finalidade exclusivamente de subsistência e consumo próprio, sem intenção de degradar o meio ambiente ou de impedir a regeneração natural da área de preservação permanente, que, por falta de orientação e conhecimento técnico, o funcionário não tinha ciência da vedação legal para a intervenção e que, portanto, não havia dolo na conduta. A recorrente requer a reconsideração da penalidade aplicada, em especial a não aplicação da multa prevista, substituindo essa sanção pela adoção de medida de caráter compensatório e se compromete a fazer reflorestamento da área afetada com a utilização de espécies nativas compatíveis com o bioma local, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelos CECLINs. Consideração do relator.
A alegação de desconhecimento da legislação ambiental não exime o infrator de culpa, não sendo, portanto, motivador válido para a anulação da multa. Porém, a autuada se compromete a adotar medidas para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental, e, nesse sentido, o Decreto Municipal 18.705/2015, em seu artigo 150, prevê que a multa poderá ter a exigibilidade de seu pagamento suspensa. Sendo assim, indica o deferimento parcial do recurso, suspendendo-se os efeitos do auto de infração em imposição de penalidade de multa 74/2005 e o encaminhamento do processo à JAVA para a lavratura de termo de ajustamento de conduta referente ao dano ambiental em tela. Obrigada, Alexandre, pela sua relatoria. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria de falar, André. Pois não, Rodrigo. O artigo 150 aqui do Decreto Municipal 18.705/2015. Eu vou ler o pedacinho dele aqui que diz respeito ao caso, né? O caput e o parágrafo 1º. As multas poderão ter a exigibilidade do seu pagamento suspensa quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pela CECLIMAS, obrigar-se à adoção de medidas especificadas para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental nos termos do artigo 56. Aí, parágrafo 1º. Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator por meio de um termo de ajustamento de conduta, TAC, a multa poderá ter redução de até 40% do seu valor. Todos os autos de infração, todos os casos que a gente pega que, de alguma forma, envolvem um dano de fato ao meio ambiente, não só dano potencial, eles passam pela JAR, via de regra, pela JAVA, desculpa, de regra. E todos eles são avaliados pela JAVA para que verifique-se se vai ser necessário uma compensação, uma recuperação ou não. Tem casos em que não há necessidade. Nos casos em que a JAVA vai exigir do infrator a assinatura do termo e alguma compensação ambiental, a pessoa já tem esse direito à redução de 40%. Essa redução de 40% ela acontece agora já, e se a pessoa não cumprir o TAC, se ela por acaso, no meio do caminho, desistir, ou se ele não conseguir êxito, né, no cumprimento do TAC, aí a gente cobra o restante do valor. Então, assim, eu entendo que essa suspensão, deixa eu só voltar aqui, a suspensão, a exigibilidade do pagamento suspensa, ela na verdade acontece justamente durante essa análise da JAVA, e o desconto acontece já via de regra se o empreendedor aceitar, se o infrator no caso, aceitar o termo de ajustamento de conduta na forma que for decidida pelo